A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São João Batista, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã catequista, em primeiro lugar, gostaria de lhes falar a respeito da minha alegria em poder estar com vocês, ainda que através do Facebook, neste momento, para juntos refletirmos, meditarmos a respeito desta realidade essencial da nossa vida cristã, que é a realidade da oração. Não é? Nós, na coordenação diocesana da catequese, debatemos, refletimos a respeito, não é, de que tema poderíamos conversar nesta primeira live, e chegamos a este consenso de falar a respeito da espiritualidade e da oração. Justamente porque estamos vivendo este tempo tão difícil, não é? Estamos sendo visitados pela pandemia, esta realidade que de alguma maneira colocou a nossa vida assim como que de pernas para o ar, e é oportuno, é importante que nós nos mantenhamos alimentados espiritualmente por meio da oração em todo o tempo da nossa vida, mas sobretudo neste tempo, não é, para que o desânimo, para que a tristeza, para que a falta de esperança não abram um buraco profundo e nele nós caiamos sem oportunidade de nos levantar. Não é? Então, naturalmente que esta é a primeira de outras que nós iremos transmitir, e queremos que seja um momento para também alimentarmos assim a nossa fraternidade, não é? Alimentarmos o nosso convívio, não é? Nós estamos aí já há praticamente 3 meses com os nossos encontros catequéticos paralisados, não é? E também havia os retiros catequéticos que estavam marcados e precisaram ser naturalmente cancelados. Ainda não temos uma perspectiva
de quando poderemos retomar, não é assim, as nossas atividades catequéticas, e considerei com a coordenação diocesana que fosse importante nós termos este momento para nos formar e ao mesmo tempo para nos alimentar com este conhecimento, não é, que há de nos fazer muito bem, não é, neste tempo aí tão difícil em que nós estamos passando. Então, a primeira palavra é justamente uma palavra de gratidão a você que deixou aí os seus afazeres, não é? E está neste momento diante do celular, diante do computador, não é, para acompanhar esta live. Né? Os catequistas das 4 regiões pastorais da nossa diocese de Araçatuba, aqui é a região de Birigui, também região de Araçatuba, região de Guararapes, região de Andradina. Nós, não é, graças a Deus, por meio da internet, não é, podemos agora nos encontrar para este momento gostoso de bate-papo a respeito desta realidade que é para nós cristãos católicos essencial em todo o tempo, mas sobretudo neste tempo mais difícil pelo qual estamos nós passando, que é a realidade da oração. Então, se você estiver aí perto de você, pegue a Bíblia, pegue também o Catecismo da Igreja Católica, não é, porque são os materiais que nós iremos utilizar neste momento de formação. Ao final, eu irei passar algumas indicações de leitura para aqueles naturalmente que se interessarem a respeito deste tema, espiritualidade e oração. Leituras muito simples, leituras muito tranquilas, não é, que a partir das quais aquilo que nós trabalharmos nesta noite poderá ser por vocês aprofundado. Não é? Mas, para este momento agora, estes 2 preciosíssimos instrumentos, a Palavra de Deus e também o Catecismo da Igreja Católica. E, antes de nós iniciarmos propriamente a nossa formação, eu gostaria de lhes dar uma boa notícia, não é? Não sei se vocês já viram através da internet, mas depois de amanhã, dia 25, será lançado o novo Diretório Geral para a Catequese. No ano de 2013, em janeiro de 2013, o Papa Emérito Bento XVI, ele confiou a catequese aos cuidados do Pontifício Conselho para a nova evangelização. Até 2013 era a Congregação para o Clero que cuidava da catequese, e a partir de 2013, por desejo do Papa Emérito, a catequese passou sob a responsabilidade do Pontifício Conselho para a nova evangelização. E desde então, eles começaram a preparar este novo diretório, não é o diretório vigente até agora, se não me falha a memória, de 1920 e de 1997, e este novo diretório, ele então trará um conteúdo que aprofunde temas que são aí próprios deste tempo que nós estamos vivendo, por exemplo, a catequese e as mídias e a internet, etc, etc. Temas assim que aparecerão no novo diretório que deve ser lançado daqui a 2 dias, na próxima quinta-feira, dia 25, lá no Vaticano, né? E tão logo, com a graça de Deus, nós poderemos ter aí o novo diretório também em língua portuguesa. Não é uma alegria, porque manifesta
este interesse da igreja pela catequese, que não é qualquer coisa, como nós bem sabemos, mas podemos dizer que é a alma da ação evangelizadora, não é? Os bispos do Brasil, no documento 107, Iniciação à Vida Cristã, né, a formação do discípulo missionário, os bispos dizem isto com toda clareza, não é? Isto aparece também nas diretrizes para a ação evangelizadora da igreja no Brasil, não é? Que toda ação evangelizadora, toda ação pastoral da igreja, ela tem de estar, não é, embasada nesta realidade da iniciação à vida cristã, portanto, da catequese. Não é? Porque é justamente a catequese que alimenta a semente da fé plantada no coração humano por meio do batismo, para que possa dar frutos neste encontro transformador com nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Que torna aquele que com ele se encontra também pessoas que levam os outros a este mesmo encontro, né? Então, preocupação da igreja para com a catequese, e nós aí queremos dar graças a Deus por isso. Muito bem. Aqui na lousa, vocês podem ver que eu já deixei de antemão escrito um pequeno resumo daquilo que nós iremos ver nesta primeira parte da nossa live, não é? Espiritualidade e oração, um olhar sobre o tempo presente, o tempo em que nós vivemos, não é? Aquilo que nós podemos ver ao contemplar o tempo presente, a contemporaneidade, e o que é que isto tudo tem a nos dizer a nós, cristãos católicos e catequistas. Muito bem. Quando nós olhamos para o tempo presente, isto é, para este tempo mesmo em que nós estamos vivendo, nós podemos enxergar duas realidades que, assim, aparentemente, são realidades antagônicas. O que é isto, Padre? São realidades contraditórias, que formam justamente isto aqui que nós chamamos de paradoxo. O que é o paradoxo? O paradoxo é algo contraditório, justamente. E quando nós olhamos para a sociedade, quando nós olhamos para o homem do século 21, deste tempo em que nós vivemos, nós podemos notar, de fato, duas realidades que aparentemente estão em contradição entre elas. Em primeiro lugar, a realidade do chamado secularismo. E deste secularismo, neste secularismo nós podemos falar de ateísmo e de indiferentismo, ou de indiferença religiosa. Por outro lado, nós podemos ver também que existe um despertar do sentido religioso, que é justamente exigência desta realidade da espiritualidade, não é? O que é este secularismo a respeito do qual nós estamos falando, né? Vamos dizer assim de uma maneira muito clara, vamos dizer assim de uma maneira muito concreta. Isso significa que, para o homem de hoje, Deus é uma realidade que já não tem assim tanta importância ou nenhuma importância quanto tinha para o homem de 50 ou 100 anos atrás, né? As pessoas com mais idade
volta e meia elas, não é, elas testemunham, não é, com bastante tristeza esta realidade, dizendo: no meu tempo, não é, havia aquela tradição religiosa que era passada dos pais para os filhos, e dos filhos que se tornam pais para os seus filhos, etc., passada de geração em geração, com os valores próprios do cristianismo, do catolicismo, etc., etc., etc. Não só os valores religiosos, mas também os valores morais próprios da nossa fé. E hoje parece que a coisa está assim um pouco mudada, ou muito mudada, não é? Nós vemos crescer esta realidade do ateísmo, pessoas que simplesmente não acreditam em Deus, como também a questão do chamado indiferentismo. O que seria a indiferença religiosa? Seria aquela realidade de que Deus tanto faz, tanto fez para algumas pessoas, né? Então, se Deus existir, está bom. Se Deus não existir, também está bom, né? Não são pessoas que se declaram ateias, que não creem em Deus, mas são pessoas que, embora creiam em Deus, muitas vezes vivem como se não crescem. Pessoas para as quais as práticas religiosas não fazem diferença alguma, pessoas que no dia a dia, em suas, digamos assim, em suas prioridades, a religião, Deus e a religião não aparecem em nenhuma delas, não é? E vão tocando a vida desse jeito, não é? Então, esta realidade do chamado secularismo, não é? Nós vivíamos em uma realidade, podemos dizer assim, eminentemente cristã, católica, e hoje a coisa já não é assim tão, eu poderia dizer assim, não é tão evidente, ela não é assim tão real quanto era há algum tempo atrás, não é? O documento 107 da CNBB sobre a catequese, a iniciação à vida cristã, fala a respeito do chamado catecumenato social, não é? Que é justamente isto, de as pessoas, elas nascerem e serem formadas dentro de uma sociedade que era cristã e católica. E quando eu digo sociedade, me refiro à sociedade familiar, né, a família, a casa, o lar, me refiro também à escola, me refiro às realidades, às instituições todas. E hoje a coisa já não é assim tão concreta, tão evidente como era algum tempo atrás. Cresce de fato esta perspectiva do chamado secularismo, a sociedade secularizada, dentro da qual os valores religiosos, mormente os valores cristãos e católicos, já não têm mais espaço, não é? Até porque, para muitas pessoas, a religião é alguma coisa assim que não só não é necessária, como é uma realidade que aprisiona, que escraviza. Não, essa coisa de religião, de igreja é complicada. Aí eu não posso fazer aquilo tudo que eu quero fazer. Não, é melhor viver do meu jeito, não é? Pensando nos meus valores, pensando nas minhas coisas, e é isto aí. Por outro lado, nós vemos um despertar do sentido religioso. O que é isso, padre? O que é isso? Que as pessoas, ao mesmo tempo que vivem como se Deus não existissem, como há muitas pessoas que vivem como se Deus não existisse, para as quais Deus é alguma coisa ultrapassada, que não faz mais sentido
na vida concreta, na sua existência, há tantas outras pessoas que estão em busca de um sentido religioso para a própria existência. E o que nós poderíamos dizer aqui, não é? E aqui eu não me refiro a catolicismo, a protestantismo, a isto ou aquilo. Eu estou me referindo às religiões como um todo. A busca por dar este sentido religioso à própria existência, não é? A busca por uma religião, que dê de fato sentido à vida, não é? A partir de alguma coisa em que se crê e a partir também da possibilidade de uma superação desta realidade puramente material da existência, não é? Digamos, a dimensão horizontal, que pede também a dimensão vertical da vida, é uma realidade que nós vemos aí, não é? Bastante presente na nossa sociedade, não é? Então, há uma procura religiosa nos dias de hoje, não é? E ao mesmo tempo em que há, da parte de tantas outras pessoas, uma indiferença absoluta, uma descrença radical, não é, na realidade de Deus e naturalmente da própria realidade da religião. E vejam bem, é interessante porque desde os tempos mais antigos, desde os tempos mais longínquos, até os dias de hoje, nós podemos dizer que não houve cultura que não tenha sido religiosa. Não é? Mesmo antes do surgimento da escrita, a arqueologia, por exemplo, nos dá testemunhos de que a questão da religião é uma realidade presente nas culturas humanas desde os tempos mais antigos, vindo até os dias de hoje. Justamente porque podemos assim dizer e pensar que existe, dentre tantas buscas, uma busca que para o ser humano de todos os tempos é essencial. E esta busca é a busca por Deus. Não é? E aqui eu digo Deus de uma maneira bastante geral. Não estou ainda me referindo à religião cristã católica e, enfim, não é? Desde antes mesmo de nosso Senhor Jesus Cristo encarnar-se por obra do Espírito Santo e vir ao mundo nos revelar, né, o Deus único e verdadeiro, desde os tempos mais antigos, esta busca do homem por alguma realidade superior a ele, que oferecesse uma resposta para as suas interrogações mais profundas. O porquê do sofrimento, o porquê da dor, o porquê da morte, porquê isto, porquê aquilo. Respostas para estas questões, cujas respostas nós não podemos de fato encontrar, não é? Quando nós temos a respeito da vida uma visão puramente material. Então, esta busca por Deus, para que no encontro com o divino, com o transcendente, estas respostas, estas interrogações mais profundas a respeito da existência humana, elas recebam as respostas de que elas precisam, não é? E neste sentido, surge mesmo a realidade da religião, não é? Que a palavra religião, que significa
claro, a palavra religião tem outros significados, mas o escritor cristão do século IV, chamado Lactâncio, né, ele dá este sentido que é comum para nós. A palavra religião vem da palavra latina religare, que significa ligar novamente. Não é? Religar, ligar duas realidades que de alguma maneira foram rompidas. Então, portanto, a religião vista como este vínculo piedoso que nos leva a uma realidade que nos transcende, a uma realidade que está acima de nós e que dá para a nossa existência aquele sentido que as coisas e mesmo as pessoas, que as realidades do mundo não são capazes de oferecer. Então, nós podemos aqui visualizar muito bem isto que eu acabei de dizer, né? Quando olhamos para o tempo presente, vemos estas duas realidades que são realidades contraditórias, não é? E que formam este chamado paradoxo do tempo presente. Se por um lado, há tantas pessoas para as quais Deus tanto faz, tanto fez, não é? Pessoas que abandonaram, que excluíram Deus do horizonte das suas prioridades, pessoas para as quais se Deus existir está bom, se Deus não existir também está bom, porque não estão, não é nem aí, ou pessoas que creem em Deus até, mas que são absolutamente indiferentes a práticas religiosas, e por outro lado também este despertar do sentido religioso, uma busca pela religião, enquanto esta realidade não é que vai ligar-nos, que liga o ser humano ao divino, ao transcendente, e que a partir disto irá conferir aquele sentido para a vida, para que a vida não seja este caminhar, sem perspectiva, sem um desígnio, sem um sentido, não é? Sem aquela esperança que vai animar e que vai, não é, fazer com que de fato a vida ela tenha assim este sentido de que vale a pena ser vivida. Muito bem. Então eu vou apagar aqui para poder colocar para vocês uma outra realidade, não é? A partir disto que eu falei, que a busca por Deus, ou a busca pelo divino, pelo transcendente, é uma busca essencial para o ser humano. Vejam bem. Quando nós falamos homem, e aqui, gente, eu não estou me referindo somente às pessoas do sexo masculino, não. Não é? Estou dizendo o homem aqui enquanto ser humano, não é? O humano, o homem e a mulher. Não é? Nós vemos que o homem, o ser humano, ele possui 3 capacidades básicas. Qual é a primeira capacidade? A capacidade de fazer coisas. Então, nós chamamos o homem de homo faber. Homo faber. Nós, seres humanos, temos esta capacidade de agir, de fazer, não é?
Mas quando nós olhamos para o mundo animal, nós percebemos que, de alguma maneira, os animais, eles também possuem a capacidade de fazer coisas. Eu gosto sempre de dar o exemplo do João de Barro, não é? O João de Barro, naturalmente, impelido pelo seu instinto, ele faz, não é, na árvore a casinha lá em que ele vai morar. Então, nós percebemos que no mundo animal existe também esta capacidade de fazer coisas. Os animais naturalmente impelidos pelo seu instinto, enquanto nós seres humanos agimos impelidos pela nossa razão. Então aqui está uma outra característica do ser humano. Ele é Homo sapiens. Isto é, o ser humano é dotado de razão. O ser humano possui a capacidade racional, a partir da qual ele pode refletir a respeito daquilo que ele faz. Por exemplo, quando João de Barro vai fazer a sua casinha lá no cimo da árvore, o João de Barro ele não fica pensando, não, eu vou aqui colocar a janela deste lado de cá, porque não é para não pegar sol, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Não existe isso nos animais. Impelido pelo seu instinto, ele faz aquilo que de maneira instintiva ele pode fazer, sem ter a capacidade, sem possuir a capacidade de pensar, de raciocinar a respeito daquilo. Nós seres humanos somos diferentes. Muito embora quando a gente olha aí para a sociedade, a coisa parece que está quase que até se invertendo, não é? Porque aquilo que nos caracteriza, parece que pouco a pouco nós estamos meio que perdendo, não é? Basta olharmos, por exemplo, para a história aí neste século XX, quantas e quantas, quantos passos gigantescos no que diz respeito ao conhecimento, ao avanço técnico, científico, o ser humano deu nestes, digamos, últimos 120 anos. Mas quantos passos gigantescos também o ser humano deu para trás. Pelo fato de usar para o mal aquilo que a sua capacidade racional, a sua inteligência lhes capacitou fazer. Pensemos, por exemplo, no avião. Uma invenção maravilhosa, não é? Que nos possibilita ir daqui até o Japão, do outro lado do mundo, em questão de horas, não é? De atravessarmos o oceano, irmos para a Europa, por exemplo, em questão de 10, 11, 12 horas. Não é? Uma viagem que às vezes durava dias, durava meses, tá? Não é? Por meio do avião a gente pode rapidamente fazer isto. Então, mas o que aconteceu? Por exemplo, o uso do avião para levar violência e morte às guerras, não é? Pensemos, por exemplo, em Hiroshima e Nagasaki, não é? A bomba atômica que foi lançada a partir de um avião e que destruiu e que dizimou quantas e quantas milhares de vidas no Japão durante a Segunda Guerra Mundial, não é? Quer dizer, nós seres humanos podemos fazer coisas, mas é bom que nós pensemos a respeito daquilo que vamos fazer, não é? Que agora, por conta da pandemia, nós estamos um pouco mais dentro de casa. Mas
tem muita gente por aí que estava entrando, ou ainda está, em um ritmo alucinante de trabalho. Trabalho, 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 trabalho. E quase que se tornando máquinas e perdendo a capacidade de, justamente, de pensar a respeito daquilo que estava fazendo, não é? E olha, eu vou dizer uma coisa, não é? Este ativismo existe também dentro da igreja, entre nós catequistas, entre nós padres, entre nós catequistas. Quando a gente se envolve em 1001 coisas dentro da igreja, e a gente se torna simplesmente pessoas que fazem coisas, que fazem coisas, que fazem coisas, que fazem coisas, mas se descuidam do sentido das coisas. Nós estamos correndo para lá, para cá, para lá e para cá. É com a catequese, é com o ministério da comunhão eucarística, é com os doentes, é com o cursílio, é com a renovação carismática, é com isso, é com aquilo. A gente está para lá e para cá transitando o tempo todo como máquinas que agem porque foram programadas para fazer isto e aquilo, mas vamos perdendo a capacidade de dar sentido àquilo que nós realizamos. Então, nós, seres humanos, podemos agir, podemos pensar, e aqui vem a terceira característica e maravilhosa característica, não é? Claro, esta daqui também, mas esta outra que eu vou dizer, que é justamente a capacidade que nós temos de nos relacionar com Deus. Então, o homem é alguém que faz coisas, o homem é alguém que raciocina, que pensa, que tem inteligência, que deve usar esta sua inteligência, né? Parêntese, neste tempo da pandemia, não é? Os cientistas, por exemplo, usando a sua inteligência para tentar descobrir uma vacina, um medicamento que seja eficaz contra, não é, o Covid-19. E, por fim, o homem que pode se relacionar com Deus. Nós chamamos o homo, em latim, religiosus. E aqui eu quero usar uma expressão muito bonita de Santo Agostinho, que aparece no Catecismo da Igreja, mas que foi colocada por este grande doutor da Igreja no seu livro a respeito da Trindade, não é? Ele disse assim: o homem, prestem atenção nessa expressão, o homem é capaz de Deus. Coisa bonita, não é? Essa expressão que aparece lá no livro que Santo Agostinho escreveu sobre a Trindade, o De Trinitate, e que aparece também no Catecismo da Igreja Católica, não é? O homem é capax Dei, isto é, o homem é capaz de Deus. E o que é que Santo Agostinho quer dizer com esta expressão? Justamente que o homem é, por natureza, um ser religioso. Religioso. Isto é, existe uma misteriosa abertura dentro da alma humana, uma dimensão da nossa existência humana que nos leva a desejar transcender, nos elevar
em relação às coisas deste mundo puramente materiais. Não é? Nós vemos aí, por exemplo, pessoas que no que diz respeito aos relacionamentos e no que diz respeito também ao relacionamento com os bens materiais, pessoas que não sossegam. Pessoas que vivem para acumular bens materiais, e vivem para acumular bens materiais, e vivem, e vivem, e vivem. Relacionamentos, pessoas que não são capazes de solidificar relação nenhuma. Seja relação conjugal, seja relação de amizade, seja relação profissional. Gente que fica pulando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, mesmo no que diz respeito à religião, que estão em uma busca, que querem satisfazer dentro de si, com coisas ou com pessoas, aquilo que Deus e somente Ele pode satisfazer. Por quê? Deus, ao nos criar a sua imagem e a sua semelhança, conforme lemos no livro do Gênesis, Ele justamente colocou em nós esta abertura misteriosa, não é? Esta dimensão da nossa existência que nos leva a desejar nos elevar, a transcender, a buscar, a desejar é a palavra, não é o encontro com esta realidade maior do que nós, que nos transcende e que vai dar à nossa vida este sentido que nós tanto desejamos encontrar, né? Padre, o que é a espiritualidade? Espiritualidade nada mais é do que isto. A espiritualidade é justamente esta dimensão da existência humana que está aberta ao relacionamento, que faz com que o ser humano esteja aberto ao relacionamento com o divino, né? A gente nunca viu um cachorro rezando, um gato rezando, alguma coisa, não. Né? Porque Deus nos fez, a nós seres humanos, assim. Ele colocou em nós esta natural capacidade de nós desejarmos o encontro com Ele. É a espiritualidade. E a religião entra justamente aqui. Né? Lembram-se que eu acabei de dizer que a palavra religião significa, em latim, dentre outros sentidos, religar. Por quê? São as práticas religiosas que fazem com que este desejo que nós temos por Deus possa de alguma maneira ser satisfeito. Está claro isso, não é? A gente não tem como continuar sem esta perspectiva, não é? Vejam, que coisa interessante, não é? Deus nos fez seres relacionais. Neste tempo da pandemia, talvez estejamos tomando conta, estejamos nos dando conta com um pouco mais de convicção, com um pouco mais de clareza desta realidade. Somos seres relacionais, não é? São as relações, sejam elas familiares, sejam elas de amizade, sejam elas profissionais, sejam elas as relações que estabelecemos, por exemplo, na igreja, na catequese, não é? São as relações que nos alimentam e que não deixam e que fazem com que a nossa vida não vire uma monotonia insuportável, chata, e, enfim, que não tenha sentido algum, não é?
nós podemos nos relacionar entre nós, porque Deus nos fez assim, nós temos esta abertura ao outro, ao que é diferente de mim e ao mesmo tempo igual a mim, o meu irmão, a minha irmã. E Deus também nos permite relacionar com aquele que é o totalmente outro, para usar uma expressão muito comum da mística do século XX, não é? Podemos nos relacionar com o outro, o ser humano, o pai, a mãe, o irmão, o tio, a tia, o amigo, o patrão, o funcionário, sei lá eu, quem, não é? O catequizando, o coordenador da catequese, o padre, o bispo. Podemos nos relacionar com o outro, mas podemos e somos chamados a nos relacionar com aquele que é chamado o totalmente outro. Por quê? Totalmente diferente de nós, Deus, não é? Ainda que sejamos a sua imagem e semelhança, Ele é totalmente, absolutamente diferente de nós. Mas que ainda assim nos chama a relação com Ele, em virtude justamente desta misteriosa abertura que nós não podemos explicar, não é? Que Ele mesmo colocou em nós este desejo por Ele, que Ele mesmo plantou em nosso coração. E é desta realidade, deixem-me apagar aqui um pouco essa bagunça. É desta realidade do homem como um ser naturalmente religioso que brota aquilo que nós chamamos de oração. Homem é um ser religioso por natureza religioso e por isso é um ser por natureza orante. Vejam que coisa bonita. Homem, por natureza um ser religioso e, consequentemente, um ser orante. É desta realidade aqui que decorre esta outra realidade aqui chamada oração. Por isso que nós chamamos a nossa live de hoje de espiritualidade e oração, porque não tem como falar de uma coisa separada da outra. É impossível compreendermos a necessidade da oração sem termos este conhecimento a respeito da verdade a respeito de nós mesmos enquanto seres humanos. É porque nós somos seres religiosos, é porque nós desejamos Deus, que nós somos seres ao mesmo tempo orantes, não é? Vamos pensar de maneira aí muito simples e muito concreta no nosso dia a dia, não é? Quando a gente gosta muito de alguém, quando a gente ama alguém, a gente deseja o máximo possível estar junto desta pessoa, conversar com esta pessoa, não é? E quando a gente está com alguém que a gente ama, a gente quer se comunicar com este alguém, não é? Não funciona muito a gente ficar um olhando para a cara do outro assim, porque não vai acontecer nada, não é? Então, o diálogo e a oração nada mais é do que justamente
um diálogo, não é? A palavra diálogo em grego, ela vem de diálogos, isto é, duas palavras que estão em relação entre si. Quer dizer, é uma palavra que vai, é uma palavra que vem. A oração é justamente este diálogo. Oração, diálogo, que alimenta a minha espiritualidade e que faz com que o desejo que eu tenho por Deus, não é, para usar uma expressão muito presente nos evangelhos, sobretudo o evangelho de São João, a sede que nós temos por Deus, esta sede, de alguma maneira, ela seja satisfeita, não é? Santo Tomás de Aquino define a oração como expressão do desejo que o homem tem de Deus. Expressão, né, para Santo Tomás de Aquino, que é a oração? É justamente expressão do desejo que todo homem, que todo ser humano tem por Deus. De tal modo que nós podemos dizer que a alma da oração, não é? O cerne da oração, a alma da oração, o que é que nós encontramos na alma da oração? Outra coisa senão este desejo por Deus, esta sede que de alguma maneira tem de ser satisfeita. Não é? E aqui, não é? Nós podemos até citar duas passagens do Evangelho segundo São João, o capítulo 4, o encontro entre Nosso Senhor e a samaritana, em que ele se revela a ela como a água viva, e depois o capítulo 7, precisamente, deixa eu confirmar, versículo 37, Nosso Senhor, né, que no templo de Jerusalém, durante a festa das tendas, proclama solenemente: quem tem sede, venha a mim e beba. E daquele que beber da água, né, que eu lhe der, na verdade da água que sou eu, de seu interior brotará como rios de água viva. Sexta-feira celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, e esta é justamente a antífona da comunhão, né? Porque o coração de Cristo lanceado, o lado de Cristo aberto na cruz, do qual jorra sangue e água, não é? A lança do soldado que abriu o lado de Cristo, tornou realidade justamente esta palavra profética dita por ele no templo de Jerusalém por ocasião da festa das tendas. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quando a gente tem sede, não adianta a gente ficar olhando o copo d'água. Não vai acontecer nada. Vai aumentar ainda mais a sede. Para que a sede seja saciada, o que eu preciso fazer? Pegar aquele copo d'água e bebê-lo. Ingerir, não é? O que está ali no interior do copo, aquele líquido, a água, ou seja lá que tipo de líquido for, para, né, satisfazer a minha necessidade por água, isto é, satisfazer a minha sede. Não é? Jesus é a samaritana, ele se apresenta como a água viva. Jesus no templo fala claramente: quem tem sede, venha a mim e beba. Ele tem sede do meu amor e do seu amor. E nós, por nossa vez, também temos sede dele. E é justamente por isso que precisamos da oração, para que a sede que temos de Deus seja saciada e ao mesmo tempo esta sede seja aprofundada, porque é assim. A gente se sacia, mas no fim das contas a gente ainda tem mais sede, porque a sede de fato só será saciada no nosso encontro definitivo com Deus no céu.
E se você tem o catecismo da igreja aí na sua casa, abra no número 2560. Número 2560. Vejam que coisa linda diz o catecismo a respeito disto que estamos conversando. A maravilha da oração se revela assim: à beira dos poços aonde vamos procurar nossa água. É aí que Cristo vem ao encontro de todo ser humano, porque Ele é o primeiro a nos procurar, e é Ele que pede de beber. Jesus tem sede. Seu pedido vem das profundezas do Deus que nos deseja. A oração, quer saibamos ou não, é o encontro entre a sede de Deus e a nossa sede. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele, como diz Santo Agostinho. Nossa oração de pedido, de súplica, é ao mesmo tempo uma resposta. Resposta à queixa do Deus vivo, que diz pela boca do profeta: eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, para cavar para si cisternas furadas. Resposta de fé à promessa gratuita da salvação, resposta de amor à sede do Filho único. Né? Que coisa linda que nos diz o Catecismo da Igreja, neste número 2560, 2561 também, não é? E que de alguma maneira sintetiza, resume e aprofunda tudo que nós falamos até agora, não é? Nós, seres humanos, temos sede de Deus, porque Ele nos fez assim. Ele colocou em nós este desejo por Ele, que coisa nenhuma deste mundo pode satisfazer. E a oração, e na alma da oração, está justamente este desejo, esta procura, não é? Esta sede, que quando é saciada, torna-se ainda mais intensa. Esta procura que, quando é satisfeita, torna-se ainda mais profunda em nós. Este desejo que tanto mais se satisfaz, não é? No encontro com Ele, tanto mais se aprofunda. Porque assim, não é? Só poderemos de fato nos encontrar, satisfazer tudo isto no encontro definitivo com Ele. É por tudo isto que podemos dizer que a oração é muito mais alguma coisa de dentro, uma atitude interior, do que uma série de práticas, de fórmulas que se repetem e etc. Não é? E aqui, né, já para irmos terminando, há muitas pessoas que têm esta dificuldade, que vêm falar: padre, eu não sei orar. Se eu não tenho livrinho, se eu não tenho um esquema, se eu não tenho isso, se eu não tenho aquilo, eu não sei falar com Deus. Como é que se fala com Deus? Ora, meu irmão, minha irmã, falando. Não é? A gente pode se inspirar, como devemos nos inspirar na palavra de Deus, na leitura de um texto bíblico do Antigo, do Novo Testamento, nos Salmos. Mas a partir disto, precisamos deixar que fale o nosso coração ao coração dele. Não é? O Santo Agostinho dizia, né, e depois o beato, agora santo, né, John Henry Newman, dizia: o coração fala ao coração. A oração é isto, é o coração nosso que fala ao coração de Deus. Mas ao mesmo tempo, orar é diferente de tagarelice. Porque às vezes
nós estamos falando, mas o coração está distante daquilo, tudo que nós estamos dizendo. A boca está falando uma coisa, a mente está no outro lugar, o coração está disperso, a mente está vagando por aí. Então, eu gosto sempre de dizer, quando rezamos, pôr o coração na boca, pôr o coração na palavra, colocar-nos, não é? Ainda que às vezes não tenhamos o que dizer, porque estamos sofrendo, estamos com dificuldade, enfim, não conseguimos nem falar. Às vezes acontece isto. Mas a presença nossa, o estar, porque a oração é isto, é um estar diante de Deus, é um estar presente para Deus, tal como Ele está presente para nós, que comporta também o falar, mas que comporta antes de tudo o silenciar, para que possamos dar a Deus também a capacidade de falar ao nosso coração e não ficarmos falando como tagarelas, né? É o Papa Bento, emérito Bento XVI, que fala isto, no seu livro Jesus de Nazaré. Oração não é tagarelice, ficar falando. É falar, mas é permitir também que Ele nos fale. É falar e calar. Ou calar, simplesmente, quando as palavras, por conta da situação que vivemos, não conseguimos dizê-las, não é? A oração de fato é isto, é resposta de amor a um amor infinito que nós podemos sentir e descobrir e redescobrir todos os dias da nossa vida. E ao final disso tudo eu pergunto a você, como é que anda a sua vida de oração neste tempo de pandemia? Nós não podemos levar Deus a ninguém se nós não o temos conosco. E como é que nós nos alimentamos de Deus? Por meio da oração. É o que eu dizia sobre o comer e o beber. Não adianta eu ficar olhando para um copo d'água ou para um prato de comida. O olhar simplesmente não vai me saciar. Eu preciso tomar aquele alimento. Eu preciso ingerir aquela bebida. Eu preciso ter aquilo dentro de mim para que aquilo me alimente, para que aquilo me fortaleça. Sobretudo neste tempo de pandemia, em que a gente está meio disperso, meio desanimado, meio, sei lá, né, com medo. Como é que anda a nossa vida de oração? Não é? É live para lá, é live para cá, é missa para lá, é missa para cá, é isto para lá, é isto para cá. Mas se a gente não toma cuidado, a coisa fica só na live e não vem para a vida. Como é que está, catequista, a sua vida de oração? O seu diálogo com Deus, que vai alimentar a sua comunhão, para que no dia a dia da vida você tenha capacidade de levar Deus para as pessoas com as quais você convive. Né? E para terminar este momento, eu gostaria de citar uma palavra do Papa Francisco. Não é? O Papa Francisco, desde o dia 6 de maio, né, vocês sabem que todas as quartas o Papa Francisco, ele pronuncia a chamada catequese, né? Na Praça São Pedro, agora dentro do Vaticano, por conta da pandemia. E desde o dia 6 de maio, as catequeses do Papa estão versando sobre a oração. Também o Papa Bento XVI, no ano de 2011, se não me falha a memória, ele fez uma série de catequeses belíssimas sobre a oração que vocês podem encontrar no site do Vaticano, não é? E o Papa Francisco diz assim: a oração é o respiro da fé, a sua expressão mais adequada, como um grito que sai do coração de quem crê e se confia a Deus. E eu acrescento, a Deus e a ninguém
e nada mais. Não é? Nós iremos continuar ainda esse nosso bate-papo sobre a oração. Ainda tem bastante coisa aí para ser dita, não é? As formas de oração, não é? Eu irei falar sobretudo sobre a questão do orar com a palavra de Deus, do orar com a liturgia, não é? Mas a live de hoje foi uma live assim introdutória para que a gente compreenda o porquê da espiritualidade, o porquê da necessidade da oração, e a partir disso a gente possa ir aprofundando um pouco este tema, compreendendo o que é orar, compreendendo o porquê que é uma realidade vital para nós e tentando colocar isso aí em concreto no nosso dia a dia. Então, eu agradeço, a você que passou aí este tempo com a gente. Eu pensei em falar 1 hora, passei 5 minutos, e dentro em breve nós iremos anunciar quando é que será a próxima live, em que nós iremos continuar a falar sobre a questão da oração, não é? Repito, sobre toda essa questão das formas da oração, a importância da oração bíblica, da oração litúrgica, considerando esta realidade aí da iniciação à vida cristã, a inspiração catecumenal da catequese em que nós nos encontramos. Então, aqui atrás de mim está a imagem de São João Batista, também a pia batismal, o círio pascal, São João Batista, que veio ao mundo para ser o precursor do Salvador. O texto, amanhã nós celebramos a solenidade da Natividade de São João Batista, e na liturgia das horas é proposto um texto de Santo Agostinho que fala: Cristo é a palavra, João Batista é a voz. Porque a voz passa para comunicar uma palavra que permanece. Bonito isto, não é? Então, a voz é passageira. A minha voz, vocês não estão escutando mais as coisas que eu disse, mas a minha palavra, que foi comunicada pela minha voz, está aí na mente de vocês, no escrito, enfim. E assim, João Batista, a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Assim como nós catequistas devemos ser também, humildemente reconhecermos assim, como as vozes, humildemente este reconhecimento, de sermos a voz que comunica a palavra eterna e salvadora, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, o Redentor do gênero humano, que São João Batista veio anunciar. E que sobre você e sua família, sobre o seu ministério catequético, desça, a bênção do Deus Todo-Poderoso, nesta noite por intercessão de São João Batista. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E curta, compartilhe, divulgue a nossa página no Facebook, a página da nossa catequese diocesana, que quer ser um veículo de encontro, de formação para nós catequistas da Diocese de Araçatuba. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.